O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Senhor, aqui estamos diante do teu altar para confirmarmos a nossa confiança no Senhor, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Reconhecemos a sua divindade, a sua santidade, a sua soberania e o seu poder. Reconhecemos a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. Proteja-nos, Senhor. Guarde-nos e livre-nos de todos os males. Cuide, Senhor, de todos aqueles que nos acompanham neste programa, que tem o Senhor como alvo principal, e que assim seja. Começa agora o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Aqui na apresentação, Adalberto Pereira. Na coordenação, supervisão e seleção de imagens, Nilton Moura. Recebam os nossos antecipados agradecimentos pela sua permanência aqui no nosso programa, pela sua preferência, porque abaixo de Deus, você é o maior responsável pelo nosso sucesso. E agora é chegado o momento da nossa reflexão. Para o programa de hoje, escolhemos o tema Descansando no Senhor. Faremos a leitura bíblica no livro dos Salmos, capítulo 91, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu a quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Apesar de termos lido apenas 8 versículos do Salmo 91, vamos fazer a nossa reflexão usando todo o seu conteúdo. Faremos uma observação importante. Este salmo não garante que não passaremos por aflições. Ele também não quer dizer que nós passearemos tranquilos no meio de uma guerra sem que sejamos atingidos. Isso não seria prova de fé e confiança no Senhor, mas um desafio ao nosso Deus. O próprio Jesus Cristo foi perseguido, traído, crucificado, ferido com uma lança e sofreu dores, como todos nós sofremos e sentimos. O Salmo 91
É um salmo de sabedoria, escrito por uma pessoa que deposita toda a sua confiança na proteção do Senhor. Ele começa dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Isso é uma promessa, são palavras do próprio Deus, porque Ele é o nosso refúgio, é o nosso baluarte, Ele é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Deus Todo-Poderoso. Ele é divino, é santo, é soberano e é todo-poderoso. É nesse Deus em quem nós devemos depositar toda a nossa confiança. Precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. Sem fé você não pode agradar a Deus. E a fé é o ponto principal da vida do cristão. Para você crer nesse Deus maravilhoso e todo-poderoso, em primeiro lugar, você precisa ter fé. O final do Salmo nos mostra Deus confirmando o seu propósito de cuidar daqueles que lhe pertencem. Nós vivemos num mundo heterogêneo. Enquanto nós comemoramos a vitória do nosso time, do outro lado, alguém chora a derrota do seu. Não pense que só você é alcançado pela derrota. Milhares de pessoas vivem momentos de angústia. Outras comemoram vitórias. Vamos evidenciar alguns pontos importantes para um melhor entendimento do que está escrito neste livro maravilhoso. Atente para cada palavra dita a partir de agora. Primeiro, somente aquele que procura segurança no Senhor, o Deus Altíssimo, e se abriga na sua sombra protetora, pode dizer, preste atenção, ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Deus o livrará dos perigos escondidos e das doenças mortais. Não quer dizer que você não vai enfrentar perigos. Não quer dizer que você não vai adoecer. Vai sim, você vai passar por isso. São as aflições que a vida nos oferece. Mas Deus sempre estará conosco para nos guardar, para nos proteger. Em terceiro lugar, Ele cobrirá com suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Vocês já viram os passarinhos? A mamãe protegendo os filhos debaixo das suas asas. Assim Deus faz conosco. Ele nos cobrirá com suas asas. E debaixo delas nós estaremos seguros. O quarto ponto. Protegido por Deus. Os perigos da noite não te causarão medo e não serás assaltado durante o dia. Aí o sujeito diz assim, mas eu sou cristão, eu sigo os passos de Jesus Cristo e já fui assaltado 5 vezes. Mas será que você está realmente confiante no Senhor? Ou você é aquele que confia desconfiando? Para com Deus isso não vale. Ou você confia ou não confia. Ou você é ou deixa de ser. Para Deus não tem esse negócio de meio lá e meio cá, não. Porque você é protegido por Deus. Os perigos da noite não causarão medo. E os assaltos não acontecem. Quinto ponto. Protegido por Deus.
A peste que se espalha na escuridão não te causará medo. Você lembra daquela situação do povo de Deus diante das pragas do Egito? Você lembra que enquanto aqueles que não confiavam no Senhor, que menosprezavam o poder de Deus, eram castigados, o povo de Deus era protegido? Você lembra que as algas que viraram sangue só viraram para o povo do Egito, mas que para o povo de Deus continuaram águas cristalinas? Sexto ponto. Sob a proteção do Senhor, ainda que 1.000 pessoas caiam mortas ao seu lado e outras 10.000 caiam ao seu redor, você nada sofrerá. Já pensou que maravilha? Vou repetir. Ainda que 1.000 pessoas caiam mortas ao seu lado e outras 10.000 caiam ao seu redor, você nada sofrerá. Promessas do Senhor. Sétimo, protegido por Deus, você olhará e verá como os maus serão castigados. Vou repetir. Protegido por Deus, você olhará e verá como os maus serão castigados. Aqueles que não fazem a vontade do Senhor receberão o prêmio merecido. Agora vejamos o que acontece com aqueles que fazem do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Primeiro, preste atenção, nenhum desastre lhe atingirá e a violência não chegará perto da sua casa. É muita bênção, né? Agora preste atenção. Volto a explicar. Isto é para aqueles que confiam realmente no Senhor. Aquele que está em plena comunhão com Deus. Aquele que está assim com o Altíssimo. Não é aquele que faz de conta, não. É aquele que confia, mas confia realmente no Senhor. Nenhum desastre lhe atingirá e a violência não chegará na sua casa. Segundo ponto. Deus mandará que os seus anjos cuidem de você e lhe proteja aonde quer que você for. Olha que maravilha. Deus manda, e isso é promessa de Deus. E quando Deus promete, ele cumpre. Ele não é Deus que fica enganando um e outro, não. Não é um deusinho com letra minúscula, não. É um Deus com letras garrafais. Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Que os seus anjos lhe protejam. Onde quer que você for, onde quer que você estiver. Já pensou nisso? Já pensou nessa maravilha? Em terceiro lugar, os anjos do Senhor vão te segurar pelas mãos, para que nem os seus pés sejam feridos nas pedras. Gente, isso é coisa de Deus, para aqueles que nele creem. Não é para os fingidos, não. Não é para aqueles que dizem assim, eu vou lá porque é o jeito. Eu estou precisando de Deus agora, eu vou pedir a Ele. É para aqueles que são gratos ao Senhor. Para aqueles que seguem os passos de Jesus Cristo. Para aqueles que seguem os mandamentos do Senhor. 10 mandamentos. 9 não, 10. Em quarto lugar, você será capaz de, com os pés, esmagar leões e cobras. Leões ferozes e cobras venenosas. Já pensou? Já pensou que Deus maravilhoso nós temos? Esse é o Deus que nos acompanha, que nos guarda, que nos protege.
É o Deus que tem amor por nós, um amor imerecido. É um amor extraordinário, tão extraordinário que nenhum homem consegue definir o amor que Deus tem por essa humanidade perversa, cruel, egoísta, mentirosa, vingativa. Humanidade que rejeitou o seu filho e que rejeita hoje o pai e o filho. Infelizmente, essa é a grande verdade. Isso nós vimos lá no livro de Gênesis, quando Deus disse que mandaria alguém para esmagar a cabeça da serpente. Mas antes, a serpente iria ferir o seu calcanhar. Está lembrado disso? Deus vai mandar alguém para esmagar a cabeça da serpente. Mas antes que isso aconteça, a serpente vai ferir o seu calcanhar. Essa pessoa que ele mandou foi Jesus Cristo. A serpente é o diabo. Mas Jesus Cristo venceu o diabo. Veja o que Deus disse à serpente. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e ao seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Quando o diabo for derrotado definitivamente, você que depositou toda a sua confiança no Senhor será o grande vencedor. Os que fizeram diferente, com certeza terão seu destino melancólico, estarrecedor, um destino de angústia e de dor. E o que mais Deus fará pelos obedientes? Vamos lá. Primeiro, ele salvará aqueles que o amam e protegerá os que reconhecem que ele é Deus, o Senhor. Primeiro ponto. Amar a Deus não se limita à sua presença na sua igreja e ao que você faz lá dentro. Amar a Deus não está vinculado apenas à sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Deus não negocia o seu amor. Segundo ponto. Quando eles o chamarem, ele os responderá e estará com eles na hora de aflição. Ele os livrará e fará com que sejam respeitados. Que maravilha! Essa resposta de Deus e esse livramento dependem do seu relacionamento com Ele. Está entendendo? Está entendendo a moral da história? Essa resposta de Deus e esse livramento dependem do seu relacionamento com Ele. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, será salvo. Já pensou nisso? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, será salvo. Para que Deus o livre e para que Ele faça de você uma pessoa respeitada, você precisa ter uma vida de oração e abominar as coisas do mundo. Você tem que deixar o tabagismo, o alcoolismo, a prostituição, as noites em branco nas serestas, nas orgias com os amigos. Você precisa ser um bom esposo, um bom pai, um bom filho, um bom amigo, um bom funcionário. E não um bom crente, mas um crente maravilhoso. Um crente espetacular, extraordinário. Um crente que está com Deus no coração 24 horas por dia, diuturnamente. Não é aquela pessoa que está com Deus agora, solta Deus, vai para lá, vem para cá, faz uma coisa. É aquele que não sabe o que quer. Não sabe onde pisa. Não sabe qual é o seu destino. É aquele que é indeciso. Quem está com Deus não tem indecisão. Quem está com Deus tem certeza, tem convicção.
é firme na fé, segue rigorosamente os passos de Jesus Cristo. Não pense que Deus não se entristece diante dos nossos sofrimentos, diante das nossas angústias, diante das nossas derrotas. Vejamos o que Jesus Cristo disse a Saulo. Antes era Saulo, depois passou a ser Paulo. Veja o que Jesus Cristo disse a Saulo. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. A pergunta é: Saulo perseguia a quem? A Jesus ou aos seus seguidores? Por que então Jesus disse: me persegues? Porque Saulo perseguia o povo de Deus, mandava prender, mandava açoitar, torturar e até matar. Por isso Jesus diz: por que me persegues? Ou seja, se Saulo estava perseguindo aquele povo, estava perseguindo o próprio Jesus. Qual o resultado de tudo isso, segundo as promessas de Jesus Cristo? Veja bem, aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Apocalipse 3:21. Em Apocalipse 3:5 e 3:21, diz a palavra do Senhor: aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença de meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. A respeito dos que entrarão no reino da glória, Jesus Cristo diz: porém, naquela porta, na porta que leva à glória eterna, porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisa vergonhosa, ou que conte mentiras. Entrarão na cidade que ele fala aqui é cidade celestial, a Nova Jerusalém. Entrarão na cidade somente as pessoas que tenham o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. O Cordeiro é Jesus Cristo. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador, diz o Senhor. Está lá no livro de Salmos 91:16. Que maravilha crer no Senhor. Quando tudo acabar, virá o que está escrito em Apocalipse 7:16 e 17. Preste atenção. Nunca mais terão fome nem sede. Nem o sol, nem qualquer outro calor forte as castigará. Pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida, e Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos dela. Tudo aquilo que você chorou, todo sofrimento, toda angústia, toda dor, tudo passará. Porque Deus, no final de tudo, enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. As perguntas finais que lhe faremos são: primeiro, como está o seu relacionamento com Deus? Segundo, você tem procurado refúgio em outros deuses? Terceiro, você tem uma vida de plena comunhão com Deus? Quarto, para resolver seus problemas, você tem procurado Jesus Cristo como seu mediador ou tem colocado outros deuses no lugar do Filho? Pense, reflita, medite sobre tudo o que foi dito e que Deus te abençoe.
Você está no programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Obrigado a você que está conosco, a você que nos prestigia com a sua audiência. Que Deus te abençoe e que você sempre esteja conosco, porque abaixo de Deus, você é o grande responsável pelo nosso sucesso. Um abraço aí para a Maria do Rosário Silva, lá em Olímpia, Minas Gerais, para Yolanda Oliveira, em Crateús, no Ceará, Maria das Dores, de Lagoinhas, lá em Belo Horizonte, Elizabeth Oliveira, da Assembleia de Deus Fé e Esperança, em Maurilândia, Goiás, a Lourdes Costa, lá em Cuiabá, Maurílio Gonçalves, na cidade de Patrocínio. Um abraço para o Maurílio. Obrigado aos amigos lá de Araripina, de Marcolândia. Lá em Marcolândia, o Oswaldo Costa, a sua esposa Dona Hilda, seus filhos Petrônio e Antônio Carlos, seu amigo Zequinha. Um abraço para o Paulo César Rodrigues, seu irmão Osés Rodrigues, para os pastores Salvador e Galeno, Salvador da Igreja Nova Vida e o Galeno da Igreja Verbo da Vida. Um abraço para a dona Valdeni, sempre assistindo o nosso programa, seu Isaquinha. O amor desse casal é uma coisa maravilhosa. Como eles se amam, né? Que eles sirvam de exemplo para aqueles que estão casando agora e para aqueles que já casaram há muito tempo, tá bom? Um abraço para a Leandra Rocha, na cidade de São Sebastião, na Espanha. Amigo Getúlio Moraes e toda a família na Igreja Deus é Amor, em Juazeiro da Bahia. O João Paulo, na Assembleia de Deus, em Fortaleza, Ceará. Maria das Dores, na Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro. A Luciana Feitosa, na Igreja Universal, em Manaus, Amazonas. Nossas amigas, as irmãs Silene Medeiros e Sildani Medeiros, em João Pessoa, capital paraibana. Ô, capital linda, né? Visite João Pessoa, você terá, olha, N opções para curtir com a sua família. Muitas praias bonitas, um povo aconchegante, né? João Pessoa é uma maravilha. Vai lá, faz uma visita à capital paraibana. Um abraço para o Valdemir Souza e sua esposa Luziete, lá na Assembleia de Deus em Betânia, no Piauí. Um abraço para todos vocês, obrigado pela audiência. Olha, se você tem algum trabalho para apresentar, um solo, um dueto, um terceto, um quarteto, um coral, um instrumental, faz um vídeo, manda para o Newton, manda uma mensagem de texto para o Newton, manda o seu trabalho para que ele seja divulgado aqui no nosso programa. Nós temos todo o prazer de mostrar o seu talento para o mundo. Não deixe o seu talento encoberto lá no fundo do baú, não. Traga para o conhecimento popular, né? Mostre o seu talento. Deus lhe deu um talento. Glorifique o nome desse Deus. Apresente hinos de louvor ao Senhor. Mande seu trabalho para a honra e para a glória do nosso Deus. Nós estaremos sempre, de braços abertos para receber todo e qualquer trabalho que você manda, sendo eles para a honra e para a glória do nosso Deus, tá bom? Estamos aqui de portas abertas, aguardando o seu trabalho em vídeo. Mande também sua sugestão, sua opinião a respeito do nosso programa. Nós estamos aqui para ouvir a sua opinião, ouvir a sua sugestão, tá certo? Não esqueça, contamos com você. Hoje o nosso programa 100% Gospel vai prestar uma homenagem à cidade de Araripina, lá no interior do Pernambuco. Alô, pessoal de Araripina, aquele abraço. Obrigado pela audiência. Se você não conhece ainda Araripina, faz uma visita.
distante quase 700 quilômetros da capital, Recife. Araripina foi distrito de Oricuri, sendo reconhecida na época como São Gonçalo, de acordo com a Lei Estadual número 991, de 1º de julho de 1909. Sua população gira em torno dos 100 mil habitantes. Araripina foi desmembrada de Oricuri ao ser elevada à condição de cidade e sede do município pela Lei Estadual número 1931, de 11 de setembro de 1928, mas ainda com o nome de São Gonçalo. Somente no dia 31 de dezembro de 1943, através do Decreto-Lei Estadual número 952, é que o nome de São Gonçalo foi substituído por Araripina. Hoje, a cidade conta com os distritos de Nascente, Lagoa do Barro, Gigilim, Moraes e Rancharia. No mundo da fotografia, vem-nos à lembrança os nomes dos saudosos Sebastião Fotógrafo, Paulo Elias, Sr. Abdias Sinfrônio. Destaque para aqueles que ainda estão em plenas atividades, o Rômulo Jacó e o Luizito Ferreira, Luizito Fotografia. Araripina é conhecida nacionalmente pela produção de gesso e farinha. Ao lado de Oricuri, Pubi e Trindade, ela integra o maior polo gesseiro do país. É comovente estar nas minas de gipsita e nas indústrias que transformam as pedras em gesso. Em se tratando de figuras ilustres que muito contribuíram para o desenvolvimento da cidade, vale a pena citar Manuel Félix Monteiro, Daniel Rodrigues Nogueira, o missionário cearense Padre Biapina, Vitor José Modesto, Henrique Alves Batista, Coronel Antônio Modesto, José Martins de Alencar, entre outros. Em se tratando de educação, o município conta com um grande número de educandários, todos eles recebendo a credibilidade dos seus habitantes. Isso também se deve aos esforços da Secretaria Municipal de Educação, no sentido de proporcionar um ensino de primeiríssima qualidade. Vale a pena destacar estabelecimentos de ensino de alta qualidade, como o Colégio Destaque, o Centro Educacional do Araripe, o CEA, entre os que mais se destacam por serem os mais preferidos dos araripinenses. Segundo divulgação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, Araripina foi destaque no ensino fundamental, isso com relação à rede pública. Contam-se para isso 98 escolas para o ensino fundamental e 14 para o ensino médio. Na área de saúde, o Hospital e Maternidade Santa Maria é um marco importantíssimo, atendendo com precisão e contando com equipes de profissionais especializados para um prestimoso atendimento. Outro hospital de destaque é a conhecida Casa de Saúde do Dr. Pedro, falecido, saudoso Dr. Pedro, uma pessoa maravilhosa. No mundo das comunicações, destacam-se suas duas principais emissoras, a Rádio da Grande Serra, a Pioneira, e a Arari FM, com suas programações diversificadas, criando uma saudosa concorrência. No setor industrial, Araripina é conhecida pela grande quantidade de indústrias
de calçados, com direito ao recorde de exportação dos produtos ali industrializados. Conta ainda com a Artesa e Artefio, indústria de tecelagem bastante credenciadas. É lá, em Araripina, onde residem grandes amigos, como Batista, lá do posto Quatro Rodas, a professora Áurea Queiroz, uma professora extraordinária, uma pessoa maravilhosa, uma educadora a quem nós devemos muito da nossa educação. Parabéns, professora Áurea, pelo seu talento, pela sua disponibilidade de dividir com os seus alunos os seus conhecimentos. Radialista Roberto Gonçalves, um grande comunicador, e a querida comunicadora Ceissa Lacerda, essa daí uma jovem talentosa, a voz de viludo. Ceissa Lacerda é uma pessoa extraordinária. Visita Araripina, vai lá, visita lá as fábricas de gesso, vê lá que cidade maravilhosa e acolhedora, vê que povo extraordinário. Nossos amigos lá de Araripina estão, convidando você para visitar a terra do gesso e da farinha, tá bom? E a todos vocês de Araripina, aquele abraço cordial de todos nós que fazemos o programa 100% Gospel. Parabéns, Araripina, parabéns, araripinense, pela cidade e pelo povo que vocês são e sempre serão. E nós aproveitamos para mandar mais abraços. Um abraço para a família Holanda, meu amigo Eliezer Filho. Seus filhos, seu filho Darinho e seus netos. Os seus netos, a Keila, a Carolina e o Pablo. Um abraço para vocês todos. Para a esposa do Zizo, a dona Gláucia Holanda, um abraço para a senhora dona Gláucia. Um abraço para Gláucia Maria, Yaya, é a irmã do Zizo. Toda essa família Holanda que sempre divulga o nosso trabalho, o nosso programa. Lá na capital pernambucana, lá em Recife. Um abraço para o pastor Arão Lemos e sua esposa, a pastora Helenice Lemos. Um abraço para a Delírio Mendes de Freitas, na Assembleia de Deus, em Maurilândia, Goiás. Meu amigo Arthur Rocha e sua esposa, Dona Lourdes, lá no setor leste do Gama, membros da Igreja Batista do Gama, primeira Igreja Batista do Gama. Geraldino Neves do Rosário, na Assembleia de Deus, em Goiás. Meu amigo Pedro Oliveira Alves, sua esposa Soliandra Alves. Parabéns, Pedro, parabéns, Soliandra, pela maravilhosa noite que vocês proporcionaram, noite do Oscar, lá da Paraíba. Foi uma festa extraordinária. Fiquei maravilhado com a festa que o Pedro e a Soliandra realizaram lá na cidade de Patos, na Paraíba. Um abraço para vocês. Um abraço para Mariana Rodrigues, na cidade de Catalão, em Goiás. E para Rosana Garcia, na Igreja Deus é Amor, em Goiânia. A todos vocês, obrigado pela preciosa audiência. E agora uma palavra de confiança e de fé. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Atente para isso. Você que confia no Senhor, nada conseguirá lhe abalar. Nada abala a sua estrutura
espiritual. Porque você está sempre firmado na fé. Você permanece firme para sempre, como aqueles que confiam no Senhor e como o monte de Sião. Você tem algum problema para resolver? Está com problema de saúde? Está angustiado, está triste, desesperado? Calma. Deus está acima de tudo e de todos. Porque Ele é o médico dos médicos. Se você está com problema financeiro, confie no Senhor. Se o seu problema é sentimental, algum problema no namoro, no noivado, no casamento, fale com Deus. Procure um lugar reservado. Procure o seu quarto, feche a porta, converse com Deus. Se o seu problema é de relacionamento com a família, isso é triste. Que ele não perdure. Se o relacionamento é com os amigos, com os vizinhos, é no seu ambiente de trabalho, é na sua igreja, entregue nas mãos do Senhor. Se o seu problema é espiritual, ore, converse com Deus, passe um momento com Ele, em contrição com o Senhor. Eu te garanto uma coisa: Deus não deixará de te ouvir e Deus não deixará de atender às suas orações. Que suas orações sejam sinceras. Que você converse com Deus com confiança, com fé, com determinação, com firmeza, com segurança. Não deixe que os problemas superem os seus momentos de felicidade. Tá bom? Então entregue tudo nas mãos do Senhor. Seja como o monte de Sião. Confie no Senhor e não se abale com as aflições, com as angústias, com as frustrações da vida. Não se abale com os problemas. Não incline sua cabeça nos ombros de quem sofre como você, a não ser para chorar com eles, mas para solucionar seus problemas somente com Deus. Esta é a mensagem de confiança e de fé para você no programa de hoje. Você está assistindo ao programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Olha, Jesus Cristo está voltando. Esta é uma advertência que nós sempre fazemos e continuaremos fazendo. Ele não quer que você se perca. Ele se entristece sabendo que você o rejeita. Não troque esse Deus maravilhoso por um Deus qualquer, um Deus de letras minúsculas. Porque esse Deus prometeu que seu filho voltará para o julgamento final. Aqueles que perseverarem na fé até o final, aqueles que seguiram o caminho da santificação e esperaram pela vinda de Jesus Cristo, esses serão bem recebidos por Ele. Serão colocados à sua direita. A eles, Jesus Cristo vai dizer: vinde, benditos do meu Pai. E Ele vai dizer que para você o lugar está preparado desde a fundação do mundo.
é uma promessa maravilhosa. A vinda de Jesus Cristo é inevitável. Quer você queira, quer não. Quer você aceite ou não. Não adianta você duvidar, porque é uma promessa de Deus. E o que Deus promete, Ele cumpre. Porque Ele cumpriu todas as promessas até aqui. E vai cumprir essa última promessa que falta ser cumprida, que é a vinda do seu Filho para a salvação daqueles que perseveraram na fé até a sua vinda. Abandone os seus pecados. Olhe para Deus como seu Deus soberano. Siga os passos de Jesus Cristo. Deixe a idolatria de lado. Ela não leva você a nada. Somente Jesus Cristo é o seu Salvador, porque foi Ele quem morreu na cruz, quem derramou o seu sangue por você e por mim. Não foi nenhum santinho feito de barro, de madeira, de gesso ou de metal. Foi Jesus Cristo. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi Maria, não foi José. Foi Jesus Cristo quem morreu na cruz para libertá-lo dos pecados, para lhe salvar. Então creia nisso, Jesus Cristo vai voltar. Os sinais estão aí. Desastres, mortes, terremotos, desabamentos, inundações, começo das dores. Ainda não é o fim. O fim vai ser terrível. Isso aí é uma brincadeira diante do que vai acontecer na vinda de Jesus Cristo. Tá bom? É a advertência que nós fazemos para você. Bom, o que é bom dura pouco. Nosso programa chega ao seu final. Que Jesus Cristo seja o seu Salvador. Que o nosso Deus continue derramando preciosas bênçãos sobre o seu lar, iluminando os seus caminhos, fortalecendo os seus passos. E que você espere com ansiedade e com alegria a volta de Jesus Cristo. Todos nós que fazemos o programa 100% Gospel, agradecemos a sua preciosa audiência. E se Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo programa. Tá bom? Este programa não tem fins lucrativos. Continue conosco e nós sempre traremos para você palavras de conforto, a palavra da salvação. E agora, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. 2 Coríntios 13:13. Tchau, gente. Aquele abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir.